E aí pessoal, aqui é o Bido e hoje a gente vai então para o dia 2, né, do Advent of Cyber. Só informando vocês, as cores aqui dos dias meio que representam qual que é aquele tópico, tá? E aqui tem a definição de cada um. Então o tópico azul, né, é Blue Team, então time de defesa, vai ter IoT Hacking, vulnerabilidades web, código seguro e Red Teaming, que é a parte ofensiva. Então, né, para começar aqui, normalmente é 5, 6 dias em média cada tópico. Se dividir 25 dias aqui, são 5 tópicos, seriam 5 para cada. Então, só comentando, né, para vocês que a gente ainda está na parte de Blue Team, na parte defensiva. Uh, Bom, basicamente eu vou ir lendo aqui e traduzindo para vocês. Então, né, o time de SOC, né, do Papai Noel, né, percebeu, né, que um dos web servers foi hijacked, né, foi roubado pelo grupo, né, de persistência, que é o APT do IET. Então, né, a nossa tarefa agora é basicamente analisar os logs capturados desse website para entender o que está acontecendo. Então, os objetivos de aprendizado é aprender o que são logs e para que eles são úteis, é entender informações valiosas que os logs podem conter, aonde eles podem estar localizados e também usar alguns comandos básicos de Linux para aprender a analisar os logs. Então, o que são, né, arquivos de log e por que eles são úteis? Basicamente, né, os arquivos de log eles são utilizados para conter eventos históricos, né, salvar histórico basicamente. E alguns dos exemplos comuns para se encontrar, né, de logs são logs de tentativas de login e falhas de login, tráfego no network, sites, URLs e arquivos que foram acessados, troca de senhas, erros de aplicativo e outros. Então, os logs são importantes, né, em caso que tu esteja investigando e precise de algumas evidências de o que aconteceu, quando que aconteceu, o que aconteceu, quem fez, se teve sucesso e também qual foi o resultado da ação que o log registrou. Então aqui ele dá um exemplo, um administrador de sistema pode querer, né, analisar o tráfego, né, o tráfego que está acontecendo na rede. Então ele dá o seguinte cenário, né, um usuário reportou um acesso inapropriado de um material de uma rede de universidade. Então, basicamente, ele dá o exemplo. Então, o que aconteceu? Um usuário foi confirmado de ter acesso a um conteúdo impróprio. Quando aconteceu? Aí tem a data certinha. Aonde que aconteceu? Aconteceu de um IP, né, o IP que identifica uma máquina na network, que é esse IP aqui. Quem fez? Então, o usuário estava logado numa conta de estudante, então ele consegue, né, traquear a informação de quem acessou com o estudante e saber quem é a pessoa. E qual foi o resultado da ação, né? O usuário conseguiu acessar aí conteúdo impróprio. Aqui também ele comenta sobre como um file se parece. Então, normalmente os files têm um timestamp, que é uma data do evento, né? É importantíssimo ter a data. Também o nome do serviço que está gerando aquele log, por exemplo, pode ser um SSH logando tentativas de login e tudo mais. E também o evento, né? De fato, o evento que aconteceu. This Detector Event the Service Logs. Beleza. Então, no caso, foi uma autenticação falha, quais credenciais foram tentadas, por quem, né, e qual IP e etc. Então, vamos lá. Locais comuns para se achar arquivos de log. Então, no Windows é comum encontrar no Event Viewer. E no Windows tem algumas categorias de log. Tem a categoria de aplicação, que basicamente contém eventos relacionados a aplicações. Então, por exemplo, o serviço TrueHackMe.exe foi reiniciado. É, Eventos de segurança. Então, por exemplo, o usuário CMNet que logou com sucesso. Setup, então eventos relacionados mais ao gerenciamento do sistema, por exemplo, the system must be restarted before, então o sistema tem que ser reiniciado antes dessa aplicação aqui ser instalada. E também categoria de sistema, que é mais a ver com o sistema em si, por exemplo, né, aconteceu um desligamento não esperado por problemas de energia. Aí no Linux, que também acho que é até mais importante a gente aprender, porque normalmente o que a gente invade é Linux, né, os servidores e tal. Ele pode ser encontrado dentro de varlog, né, dentro do diretório varlog. Então a gente vê aqui que ele deu um ls, né, para listar os arquivos dentro de varlog e tem vários tipos de log aqui.
Também tem algumas categorias de log no Linux, por exemplo, a categoria de autenticação. Então, no auth.log tu consegue ver, por exemplo, logins, né, por SSH, ou até mesmo no sistema, né, não só por SSH, um acesso direto na máquina. Também tem a categoria de gerenciamento de pacotes, então normalmente, né, traqueia ali o funcionamento do DPKG, que é o gerenciador de pacotes. Então nessa data aqui, por exemplo, foi instalado esse pacote aqui. Syslog, então logs do sistema. Então, por exemplo, finish daily apt download activities, tem alguma, por exemplo, alguma atividade que faça todo dia, então ele vai logando para ver, né, aquela atividade recorrente para ver se está funcionando e tudo mais. Por exemplo, log rotation, né, que é justamente a rotação de logs que o sistema salva. E também sobre kernel, então aí é um pouco mais baixo nível, mas também, né, as informações de atualização do kernel ou, por exemplo, atualizações de devices físicos que foram inseridos na máquina e etc. Mais low level mesmo, né, então também é registrado. Então aqui também tem a parte de looking through log files, então olhando através dos arquivos de log, aqui ele comenta que logs podem ter centenas, se não milhares de entradas, e de fato a dificuldade em analisar logs aqui é muita informação, então justamente a dificuldade é de separar as informações úteis das inúteis, né? Porque, enfim, nem tudo que tu está registrando pode ser útil. Algumas ferramentas como Splunk, né, que são CMs, que são ferramentas de gerenciamento de eventos, são dedicadas justamente a fazer, né, a análise desses logs. Por exemplo, aqui ele dá vantagens e desvantagens de ter um CM. Então, justamente os CMs são específicos, né, especializados para análise de log, né, isso é uma vantagem. Eles também podem coletar uma variedade grande de logs, né, logs personalizados, e também eles fazem uma análise mais profunda. E as desvantagens é que normalmente os CMs que são bons de verdade eles são comerciais, então eles podem ser caros para se rodar. Eles precisam de tempo, né, para configurar eles propriamente, e também precisa de alguém treinado para saber operar, né, esses softwares. E aqui ele também comenta que, por nossa sorte, né, para conseguir, por sorte nossa, a gente tem a ferramenta grep e demais outras ferramentas também para fazer a análise desses logs. Então ele basicamente aqui ele ensina a usar o grep. Né? O grep é uma ferramenta utilizada para pesquisar textos específicos dentro de arquivos. Então, por exemplo, a gente quer procurar uma tentativa de login do usuário tal, a gente consegue filtrar esse usuário nos nossos logs, aí fica muito mais fácil da gente analisar os arquivos, né? Obviamente. Então, antes de utilizar, vou até iniciar a máquina aqui, aproveitar já, que normalmente ela demora um minutinho, então Start Machine. E vamos lá. Antes de usar o grep, então, a gente tem que achar a localização do log que a gente quer. Então, e por default também, né, por padrão, o grep vai ser utilizado no diretório que a gente está localizado. Então, basicamente o diretório que a gente tem que acessar é esse aqui. Só esperar a nossa máquina logar. Logar não, bootar. Se a gente quer mudar de diretório, a gente usa cd, ok? Se você viu minha aula de Linux, você sabe já o que esses comandos fazem, né? cd é para mudar de diretório, então provavelmente a gente vai ter que mudar para esse diretório aqui. E a gente pode listar os arquivos usando o ls, obviamente. Então, já que a gente já sabe onde nossos arquivos estão, a gente pode proceder usando o grep. E para usar o grep a gente precisa de três coisas, né? Chamar o grep, chamar o comando, especificar alguma opção que a gente queira, alguma flag, e também especificar o arquivo que a gente quer procurar, né? Nesse caso aqui, provavelmente ele vai mostrar posteriormente também. Então, por exemplo, né, no terminal abaixo aqui, a gente usa o grep para procurar por um IP, né? Então ele está dando o grep, está procurando por esse IP e também ele dá o arquivo aqui que ele quer, que ele está pesquisando. Aqui deveria ser o resultado, então deveria ter uma quebra de linha aqui para ficar um pouco mais entendível, né? O comando ele só vem até aqui de fato. No terminal acima a gente pode ver duas entradas, então provavelmente é essa entrada aqui e essa entrada aqui, né? Para o IP 192.168.130, né? Então, beleza, e nesse log a gente tem o nome do computador, o nome do arquivo, o nome da conta do usuário, um IP e também uma data, né, uma data específica. Como mencionado anteriormente, a gente pode prover algumas informações para o grep para dar um resultado melhor para a gente. Então aqui embaixo tem algumas opções, por exemplo, o menos i. O menos i é case insensitive, então ele vai ignorar letras maiúsculas e minúsculas, vai procurar por todas, independente. Então, né, se eu pesquisar, por exemplo, hello world minúsculo e usar menos i, ele vai
trazer respostas com a letra maiúscula, minúscula, enfim, etc. Tem a "-z", né, a flag "-z", que é utilizada para utilizar expressões regulares. Então, por exemplo, aqui ele está utilizando, né, essa barra aqui vertical, que é a barra que representa o OR. Então ele está procurando ou por THM ou por tryHackMe, né, e isso só funciona porque ele está usando o "-z" aqui. E também pesquisar recursivamente num diretório. Então, se eu tenho vários arquivos no diretório, vários arquivos de logs, eu posso usar o "-r para pesquisar recursivamente, o que é extremamente útil. E, obviamente, para mais informações, é só a gente utilizar o man-grep para aprender um pouco mais sobre. A máquina já bootou. Eu não sei se eu posso acessar ela por SSH ou se eu tenho que abrir ela aqui. Pera aí. Será que eu posso acessar por SSH? Ah, tá aqui, pessoal. Prática é aqui mesmo, ele ensina. Então, tava aqui, só vou continuar lendo aqui. Basicamente, ele fala que a gente tem que dar o deploy na máquina, já fiz, né? E logar nela no SH. Por SH, então eu vou puxar meu Kali aqui. Vamos autenticar nele. E vamos logar por SSH nessa máquina com o usuário elfmacblue. Elfmacblue. Então, paste o IP. Eu tenho que estar na VPN, né? Obviamente. Autenticado na VPN. Então vamos lá autenticar na minha VPN. Beleza, autenticou. E a senha é qual? tryhackme! Yes. tryhackme! Beleza, vou dar um clear aqui para limpar a tela. Então, beleza, conectamos na máquina. Use seu conhecimento, né, que você obteve hoje para traquear o que aconteceu no site, né, o que o grupo de APT dos bandidos fizeram. APT é basicamente, acho que é Advanced Persistent Threat, que são ameaças de persistência avançada. São grupos avançados que invadem teu sistema e ficam um tempo lá e tudo mais. São grupos especializados então em invadir sistemas. Normalmente cybercriminosos. Vamos usar o ls então para listar os arquivos presentes. Nós temos dois arquivos, dois logs. Então, quantos arquivos estão presentes? Dois. O fskid managed to capture, então ele conseguiu capturar os logs gerados pelo web server. Qual é o nome desse log? Então, o nome do log é webserver.log. Beleza? Vamos começar então a investigação do log para responder as próximas questões. Beleza. Então, em qual dia o Papai Noel malvado... What it was sent naughty and nice listen solely. Então, qual a lista de pessoas malvadas e boas em qual dia que a lista de pessoas malvadas e boas do Papai Noel foi roubada, né? Então, a gente tem que... Vamos dar um catch aqui, provavelmente vai ser um arquivo bem grande. Um arquivo grande e provavelmente foi no dia 18, né? Porque a gente só tem logs aqui do dia 18. Então, qual dia? Como é que é o formato, será? Isso aqui é mês. Novembro. Acho que é só 18/9, provavelmente. Assim. Não? Vou clicar na dica aqui que vai me dar o formato da Dancers Looking for a Day in the Week. Será que ele quer o dia específico? 18? Dia 18 de novembro. Vamos ver aqui no calendário que dia que era 18 de novembro, que é desse ano aqui. Então foi Saturday. Será que é isso que ele quer? Imagino que não. Qual foi o IP do atacante? Vamos aproveitar já então. Provavelmente foi esse IP aqui, né? Que é o IP que está fazendo o GoBuster. O GoBuster é uma ferramenta de enumeração. Eu não consigo nem copiar porque o arquivo é tão grande que ele está bugando meu terminal. Mas vou dar um Ctrl C aqui para ele parar de listar. É o 10.10.249.191. Então 10.10.249.191. Beleza. What is the name of the important list? Então qual o nome da lista importante? Provavelmente é um .txt aqui, né? E anyway, vamos dar um Ctrl C. Acho que ele não vai parar não. Ctrl D, Ctrl Z, please. Dia 18. Dia 18 era Friday, não Saturday. Então era realmente olhar no calendário, pessoal, perdão. Foi erro meu aqui de olhar no calendário. Qual o nome então da lista importante? Vamos tentar dar será que aqui a gente já acha a lista? Tá, ele tá fazendo vários GoBusters. Eu vou tentar então usar o tail, que daí ele vai me informar as últimas linhas.
Parece que ainda não tem nada. Vamos pesquisar por list, talvez, então. Vamos dar um cat. Não, mentira, vamos dar um grep, list. E o nosso coisa. Opa, tem várias listas aqui. Como é que eu vou saber? Ó, 404, eu teria que... Ele teria que ter roubado. Então, se 404, né, quando não acha o arquivo, então teria que ser um não 404. Então, eu vou ter que aprender a filtrar e remover esse 404 daqui. Ou eu posso ver na mão também, o que é um pouco mais trabalhoso, né? Talvez se eu der um grep em 200, para ver quais listas, quais arquivos ele conseguiu acessar, eu tenho a resposta. Mas tem vários arquivos com 200 no nome também, então não vai funcionar. Bom, vamos pesquisar. Vamos só pesquisar aqui pela THM, que deve ser simples, é só pesquisar THM. Olha, a gente pode até fazer assim, ó, pá, e usar um asterisco aqui dentro. Vamos ver se ele entende o asterisco como qualquer coisa com o menos "e" sendo utilizado. Não entendeu? Então vamos fazer o básico. Pesquisar só por THM e o nome do servidor, né? Não encontrou também? Será que é no SSH? Ah, true the log files. Então talvez seja no outro arquivo. Vamos ver se de fato é. Também não. Tentar só usar. Ah, eu tô pesquisando TMH, né? Ê, sono. THM, pessoal, perdão. Não achou? Vamos tentar no SSHD. E encontrou. Então tá aqui a nossa flag no arquivo SSHD. E será que a lista está no SSH? Que ele fez alguma transferência por SSH? Vamos tentar pesquisar também. List? Não. Tá, então eu vou listar no web server. E vou dar uma analisada aqui. 404, até eu procurar alguma coisa interessante. Vamos lá. Bom, pessoal, pensando um pouco aqui, eu cheguei nessa ideia para conseguir filtrar qual foi a lista do Papai Noel, que basicamente é a ideia de filtrar por 200, né, pelo status code 200, então quer dizer que o atacante conseguiu acesso, só que eu também filtrei por essa parte aqui, ó, porque quando eu filtrava por 200, ele pegava 200 em outros trechos da linha, então eu filtrei exatamente por esse nome aqui e logo em seguida 200, então esse foi o comando basicamente. Que é, né, eu botei as aspas simples aqui para não confundir com essas aspas duplas. HTTP, né, que é esse trechinho aqui, mais o status 200. E assim que eu uso esse comando, ele traz algumas informações, alguns arquivos que o atacante teve acesso. E um desses arquivos é justamente aqui o santas.list. Então, é esse carinha aqui que a gente está atrás, santas.list.txt, e fechou. Basicamente esse é o desafio. Interessado em análise de logs, a gente recomenda, né, a run de logs de eventos de Windows e também a run de, né, segurança, né, monitoramento de segurança de endpoints. Então, completamos aí o dia 2 e então tá até o dia 3. Valeu!